Dois laterais direitos revelados aqui nas categorias de base do Cruzeiro, um indo para o futebol da Inglaterra e que vai render uma grana interessante para o Cruzeiro. Qual que é esse time, qual que é o valor das tratativas, além também de outro que está indo para um time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Enfim, quero trazer essas informações para vocês nesse vídeo de hoje. E além disso, quero falar aqui também sobre o Rossi. Será que o atacante poderia voltar ao futebol brasileiro e mais especificamente aqui ao Cruzeiro? Enfim, como que está essa situação contratual do jogador? Será que o Cruzeiro vai buscar mais um ponta no mercado? Quero trazer essas informações para vocês nesse vídeo de hoje. Bom, só antes de começarmos, peço aqui para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 35 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Enfim, só antes de dar uma sequência aqui no giro de notícias, então um recado muito importante da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, que eu vou dar destaque aqui para vocês nos jogos da Copa do Brasil. Amanhã, por exemplo, tem um jogo entre São Paulo e América Mineiro, que você pode apostar lá na UP, com algumas cotações bem interessantes que eu deixei aqui aparecendo para vocês, além também de Fortaleza e Fluminense, e fora os jogos de hoje, pela Copa do Brasil, ambos às 9h30. Esse jogo aí na quarta-feira, por exemplo, Flamengo e Atlético Paranaense, a vitória do Flamengo em casa pagando 1,37, um empate 4,89, vitória do Atlético fora 8,41, além de Atlético Goiano e Corinthians. Enfim, vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês na tela, esse QR Code e o link na descrição, onde você utilizando um desses dois meios para acessar o site, você vai ter R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o lateral direito, o Everton, ele que no caso teve passagem aqui pelo Cruzeiro nas categorias de base e também lá em 2019 com o Mano Menezes, naquele ano do rebaixamento, Ele começou ali a temporada revezando a titularidade entre ele e o Orejuela. Enfim, naquela ocasião o jogador recebeu oportunidades, também depois do Edilson, que acabou se lesionando e tudo mais, o Everton acabou aproveitando aquela chance e teve muito destaque. E agora, informações aí, no caso, pelo jornalista Jeremias Wernick, que cobre o Internacional, disse que a equipe de Porto Alegre tem interesse na contratação do jogador. Lembrando que essa informação surgiu também em alguns outros portais do Vasco, que é onde o jogador está emprestado nessa atual temporada. Ele pertence ao Red Bull Bragantino e, pelo menos pelo que sabemos até agora, deve ser repassado por empréstimo ao Internacional. Jogador que tem 23 anos de idade e foi um pedido do técnico Mano Menezes, que tem interesse de contar com o jogador, que ele já trabalhou nos tempos de Cruzeiro. Então, essa negociação que, pelo que parece, vai ser de empréstimo. Se for em definitiva ou se tiver, por exemplo, uma obrigação de compra ou opção de compra depois desse período que o jogador passar emprestado, o Cruzeiro pode receber um valor também nessa transação por conta do mecanismo de solidariedade. Então, uma negociação que podemos ficar atento aí no mercado. O Everton, que nesse ano foi jogar pelo Vasco e até aqui ele vinha tendo bons números, 24 partidas e uma assistência, estava jogando com frequência, acabou perdendo um pouco o espaço aí no time titular, mas enfim, eu acho ele um bom jogador e se tiver uma sequência, tenho certeza que vai dar muito certo também na sua carreira. Ele que surgiu na base, no caso, já teve passagens pelo Internacional, do Figueirense, chegou na base do Cruzeiro em 2019, fez 14 jogos naquele ano e depois na Série A com 5 partidas e foi para o Red Bull Bragantino em 2020, no caso fez 15 partidas naquele ano e no ano passado 19 jogos, 1 gol e uma assistência. E você, lembra aí do lateral direito, o Everton, o que você acha do jogador? Ele que já teve também passagens pelas categorias de base, sub-20, depois daquele bom desempenho de 2019 no Cruzeiro, até ficou muito conhecido por conta daquela caneta que ele deu no Neymar, em um treinamento e tudo mais. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo, se você acha que ele poderia também ser uma boa opção, lembrando que o Cruzeiro estava buscando um lateral direito no mercado, mas por conta dele já ter feito mais de 6 partidas pelo Vasco na Série B, não seria uma opção. Mais um jogador nesse vídeo, também lateral direito, que revelado na base do Cruzeiro, indo jogar em outro time, esse que é no caso do Vitinho, lateral direito, que estava lá na equipe do Cercle Belge, lá da Bélgica, que enfim, ele vai ser negociado com o Burnley da segunda divisão da Inglaterra. Notícia bem interessante que interessa ao Cruzeiro, porque a Raposa tem um percentual assim de uma venda futura do jogador e do mecanismo de solidariedade. Temos que esperar agora para ver qual que vai ser esse percentual. Se o Cruzeiro não vendeu, um percentual de uma venda futura do jogador, tem toda essa questão aí também. Enfim, mas bom saber, ele foi um pedido do técnico Company, ex-zagueiro aí, que é hoje o técnico da equipe do Burnley, que está na segunda divisão. Então, notícia aí bem interessante, a equipe montando ainda o seu elenco, nessa atual temporada para o começo da segunda divisão. E eu acho que o Vitinho tem tudo para dar muito certo também
no futebol inglês. É claro que é uma mudança muito grande, né, futebol da Bélgica ali para o futebol inglês, mas como ele já está quase 3 temporadas e meia jogando no principal lá da equipe belga, eu acho que vai ser bem interessante essa adaptação do atleta. Vale lembrar que até esse momento que eu estou gravando o vídeo, não foi divulgado nenhum valor de transação, qual que vai ser a transferência até o momento. Informação lá do Fabrício Romano, principal jornalista do mercado mundial de contratações. Enfim, não foi divulgado os valores ainda, mas o Cruzeiro vai ficar assim com um percentual dessa negociação. Lembrando que o Flamengo também demonstrou interesse recentemente no lateral direito, mas acabou que não avançou as tratativas porque a equipe belga estava pedindo um valor bem alto, até teve uma especulação que era algo próximo a 20, 25 milhões de reais. Vamos esperar, né, para ver se vai sair realmente um valor próximo a isso, mas se for, o Cruzeiro pode, né, pegar uma grana aí bem interessante nos próximos dias. Ele que atuou como lateral direito, tem 23 anos de idade, e aqui no Cruzeiro surgiu, né, muito bem nas categorias de base da Raposa, e teve algumas chances, apenas um jogo em 2018 contra o Atlético Mineiro no Independência. Logo depois já foi negociado por algo próximo ali de 10 milhões de reais para a equipe belga, e por lá vinha sendo titular, né, com boas atuações, mais de 30 jogos na última temporada, e olha que o futebol belga tem pouquíssimas rodadas, né, então para você ver que o jogador vinha sendo titular absoluto e chamando a atenção de alguns times também da Inglaterra, que tem uma condição muito boa, né, por conta da moeda, de utilizar a Libra e tudo mais, então pode ser um valor aí bem interessante que o Cruzeiro vai receber. E você lembra aí do jogador nas categorias de base aqui do Cruzeiro? Lembrando que no Brasil ele só jogou aqui na Raposa desde quando chegou no time de base, até quando deixou o futebol brasileiro para jogar na Bélgica. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim do Rossi, e será que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro para o restante dessa atual temporada? Lembrando que o jogador que tinha vínculo com a equipe chamada Al Faisaly lá da Arábia Saudita, acabou, né, esse vínculo por lá, e ele estava assim interessado em voltar ao futebol brasileiro, mais especificamente ao Vasco, onde ele já teve também uma passagem. Porém, de acordo com o Nicola, o Vasco não tem interesse em repatriar o jogador nesse momento, tá? O Vasco não está interessado na contratação, até por conta de já ter investido em alguns jogadores para esse setor de ponta, como por exemplo o Alex Teixeira, que pode jogar de ponta ou centralizado, mas enfim, seria mais uma opção, né, para a equipe que não tem interesse nesse momento. O Rossi, que no caso tem 29 anos de idade, atua de ponta direita, ponta esquerda, ou seja, está dentro ali daquela média de contratações do Ronaldo nesse ano, que são no máximo jogadores de 31, no máximo mesmo 32 anos de idade. Então, poderia ser viável nessa questão. Eu vejo que o salário também não seria um valor baixo, mas também não seria 250, 200 mil por mês que o Cruzeiro teria que pagar para ele, porque pelo visto não tem excelentes propostas de times da Série A ou algo nesse sentido. Na equipe lá da Arábia Saudita, ele jogou apenas 15 jogos com um gol marcado nesse ano de 2022, nessa primeira metade do ano, e ano passado estava aí na equipe do Bahia, onde fez 43 jogos, 8 gols e 10 assistências, onde estava, né, no caso o Bahia, na Série A. Enfim, o atleta que teve passagem pelo Vasco em 2019, com 41 jogos, 4 gols e 5 assistências. Ele surgiu aí na base, no caso, já teve passagem, né, por outros times antes de começar a ter destaque pelo São Bento, Operário, Paraná e Ponte Preta. Começou a ter destaque no Goiás em 2016, com 9 gols em 31 partidas. Depois pela Chapecoense em 2017, foi até jogar no futebol da China, né, lá no Shenzhen FC. E depois em 2018 e 2019, jogou aí pelo Internacional e também pelo Vasco da Gama. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha do jogador. Ele que tem como principais características a velocidade, 1 contra 1, é um jogador que eu vejo que parece com um Jajá, sempre indo muito para cima dos adversários, pode fazer um papel mesmo ali como um ponta, né, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E assim, se o Cruzeiro ainda tiver interesse em trazer mais um jogador para essa função, poderia ser um nome viável, né? Porque não tem que pagar, por exemplo, a um time para tirar o jogador se ele tivesse contrato longo e tudo mais. Então, na minha opinião, poderia sim ser uma boa alternativa, até porque ele já demonstrou ter bons números tanto na Série A e também, no caso, numa Série B, aqui nessa reta final do ano. Eu vejo que poderia sim ser muito útil. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, que eu já trouxe aqui no canal, né, para vocês, esse aqui de hoje de manhã, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes, igual um lateral direito que pertence à Juventus, que está na mira da Raposa, quem que é esse jogador, além também desse outro aqui, onde eu falo sobre o Bruno Rodrigues, que provocou o jogador do Bahia, depois dele ter falado, né, que ia vencer o Cruzeiro no Mineirão. Vai lá dar uma olhada, deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o link da UP Sportsbet, para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!